Senhora Presidente, deputada Fatinha, uma satisfação tê-la aqui novamente presidindo a sessão do expediente final. Senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham na TV Alerj, trago aqui a essa tribuna um tema que julgo ser da maior importância e exige desse parlamento, principalmente da base do governo, uma profunda reflexão. Senhoras e senhores deputados, fomos surpreendidos ontem com as notícias de que o governo federal valorou a SEDAI a menor e só liberará um empréstimo para o governo do Estado em vez dos 3,5 bilhões informados desde o momento em que chegou a essa casa a mensagem do Poder Executivo para autorizar a alienação das ações da SEDAI, que seria em contrapartida um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, passados quase 10 meses, agora, na hora do Estado tomar o empréstimo, vem o Tesouro Nacional e rebaixa a valoração da SEDAI, retirando 600 milhões de reais desse empréstimo que será concedido ao Estado do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente inaceitável e inacreditável. Isso mostra que nós, que subimos aqui essa tribuna para questionar aquela mensagem do Poder Executivo, sem entrar no mérito se é contra ou a favor de privatização, mas antes fazendo a crítica que a mensagem que aqui veio para autorizar a venda, ao autorizar a alienação das ações da SEDAI, era uma mensagem que não poderia ser, por hipótese nenhuma, aprovada. Porque naquela mensagem, o Poder Executivo não colocava nenhum balizador para a autorização dessa operação pelos deputados. Nós nos revezamos nessa tribuna e fizemos esse debate de maneira firme e contundente. Como era possível aprovar uma mensagem que aliena a principal empresa do Estado, o único ativo de valor que resta ao governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Rio de Janeiro, patrimônio de 16 milhões de cariocas e fluminenses, sem o estabelecimento de um valor mínimo. Não havia valor mínimo, sem pré-condições da prestação futura do serviço de água e esgoto e a cobertura do Estado, sem a exigência mínima de investimentos do futuro investidor, sem a garantia, o plano de ação, as datas e os prazos para se levar cobertura de água e esgoto para todos os cantos do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei para cá enviado e aprovado pelo rolo compressor do governo era um verdadeiro cheque em branco que o Estado requeria do Parlamento para aprovar a venda da SEDAI e fechar um acordo com o governo federal sem a necessária discussão, sem as salvaguardas que, com a responsabilidade que temos como representantes de cariocas e fluminenses, deveríamos ter exigido. E, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o alertamento do cheque em branco que essa Assembleia deu com o nosso voto contrário ao Poder Executivo para alienar as ações da SEDAI, finalmente foi preenchido. O cheque foi preenchido, faltando 600 milhões de reais. 600 milhões de reais a menos no cheque que foi dado em branco. Esse cheque não foi preenchido o valor, não foi cruzado e também não foi colocado nominal a ninguém, a nada. E por isso hoje o governo fica surpreendido que vem 600 milhões de reais a menos, o que vai prejudicar o reequilíbrio das contas do Estado. E pior do que isso, desvalorizando um grande patrimônio, o único grande patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu subo aqui essa tribuna sem nenhuma satisfação, mas infelizmente para registrar de maneira objetiva que o processo que aqui foi aprovado, a mando do Poder Executivo, que deu o cheque em branco para entregar a SEDAI sem nenhuma salvaguarda,
foi materializado ontem, faltando 600 milhões de reais. Como nós alertamos aqui dessa tribuna, que credibilidade tem esse governo para requerer um cheque em branco desse parlamento? E nós, parlamentares, em hipótese nenhuma, poderíamos ter dado a autorização que foi dada ao governo do Estado, da maneira que foi dada e nas condições que o Estado aqui impôs. Nós votamos contrário, como grande parte dos deputados presentes aqui nessa sessão. Quem votou a favor foi a base do governo, que nunca discute nada, nunca está presente e some. Só vem aqui na hora de votar para poder manter as benesses que tem no Poder Executivo. Deputada Marta Rocha, que vergonha. Deputada Marta Rocha, que tristeza. Nós nos revezamos nessa tribuna e dissemos: esse governo não pode receber um cheque em branco. O cheque em branco foi dado pela base do governo. E agora vem o troco, 600 milhões de reais a menos no caixa do Estado, a nossa maior empresa desvalorizada, depreciada e num processo de privatização que não tem nenhuma salvaguarda à população carioca e fluminense. Eu quero que o governador do Estado e o secretário de Fazenda, que defenderam o projeto de lei, e o líder do governo, venham aqui à Assembleia Legislativa dizer o que aconteceu. Quando é possível que um número fechado, decantado, informado oficialmente aos deputados, inclusive a base do governo, que votou equivocadamente, votou para que o Estado pudesse oferir um empréstimo de 3 bilhões e meio de reais, e agora só vem 2 bilhões e 900. Por isso, senhoras e senhores deputados, é importante registrar esse fato para que isso possa servir de alertamento para votações futuras. Mas no presente, eu aqui, representando cariocas e fluminenses que me colocaram nessa tribuna, exijo explicações objetivas da parte do secretário de Fazenda do Governo do Estado, o porquê da diminuição desses 600 milhões de reais, como que esses 600 milhões de reais vão ser compensados e sob que critério o governo autorizou e aceitou esse valor a menor. Não deveria ter aceito, deveria ter paralisado o processo, deveria ter ido o governador e o secretário em Brasília, chamar o presidente da República, chamar o ministro da Fazenda e dizer: 2 milhões e 900 o Rio de Janeiro não aceita. O Rio de Janeiro tem que ter altivez para defender os seus interesses. E um governo sem autoridade é nisso que dá. Batem na mesa, decidem por nós e o governo caladamente aceita. Esse parlamento não pode aceitar isso. E esse parlamento tem que reagir à altura, exigindo a presença do governador e do secretário de Fazenda para dar esses esclarecimentos. Eu fiz hoje um requerimento à Comissão de Tributação e Arrecadação da Assembleia Legislativa e também à Comissão de Orçamento e Gestão para que faça uma audiência com o secretário de Fazenda cobrando esses esclarecimentos. Nós temos que entender o porquê que o Estado do Rio de Janeiro aceitou 2 bilhões e 900 em vez de 3 bilhões e meio, como é que vai fazer o Estado para suprir essa falta de 600 milhões e como que o Estado do Rio de Janeiro autorizou e aprovou e aceitou uma valoração da SEDAI que nem de perto passa pelo valor dessa empresa, que tem um lucro estimado de quase 500 milhões de reais. Que valoração é essa? Quem é que aceitou essa valoração? E desde quando que o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro pode ser dado de graça, sem que ninguém questione, sem que ninguém chame essas autoridades à responsabilidade? Por isso, hoje fiz esses requerimentos. O líder do PSDB, deputado Luiz Paulo, o presidente da Comissão de Tributação, vou solicitar para que ele convoque essa audiência o mais rápido possível e todos nós temos que exigir do governador e do secretário de Fazenda esclarecimento sobre isso. Na minha opinião, o secretário de Fazenda e o governador, ao aceitarem esse valor a menor, estão cometendo crime de responsabilidade contra o erário do Estado do Rio de Janeiro, contra o patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro. E aqui está um deputado de um partido que não tem nada contra privatizações. Ao contrário, entende que em muitos casos elas podem ser benéficas e importantes para melhorar investimentos e garantir uma maior qualidade de produtos. Agora, entregar de graça o patrimônio do Estado, nós não podemos aceitar, e o cheque em branco que foi dado, disseram, não, pode deixar que a gente preenche, o valor é 3 bilhões e meio, deixa comigo. Quando foi preencher, meu amigo, só veio 2 bilhões e 900, e eu quero saber,
Onde estão os 600 milhões de reais a menos? Quem autorizou essa valoração é menor? Que venha aqui e dê as suas satisfações. Espero que essa casa nunca mais concorde em dar a um governo sem autoridade, a um governo sem credibilidade, nenhum tipo de autorização similar a um cheque em branco que foi dado nesse malfadado processo de autorização da venda da SEDAI. Era esse registro que eu gostaria de fazer, senhora presidente, e dizer que esse tema tem que ser tratado por todos os deputados que participaram daquela sessão, os que votaram contra e os que votaram a favor, de modo que a gente possa ter esclarecimentos prestados à nossa população. Que lamentável nós estarmos num Estado cujo chefe do Poder Executivo não tem a altivez, nem a altura, nem a estatura necessária para defender os interesses do Rio de Janeiro. Uma pena, lamentável, mas nós aqui no Poder Legislativo temos que fazer a nossa parte exigindo esclarecimento das autoridades do Estado com relação a esse tema. E para encerrar, senhora presidente, eu gostaria de trazer um tema do município do Rio de Janeiro. 2 registros apenas, de maneira muito rápida. Primeiro registro, lamentar que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tenha descumprido a promessa pública que fez diante dos servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a nossa querida Conlurb. Queria colocar e nomear um funcionário de carreira, um servidor de carreira daquela companhia que é a melhor empresa de limpeza urbana do Brasil e da América Latina na sua presidência. Ao ingressar no governo, ele cumpriu essa promessa nomeando o engenheiro Gustavo Pupi, que na última sexta-feira foi exonerado sem sequer receber um telefonema de agradecimento, lendo o seu nome no Diário Oficial. E substituindo esse engenheiro de carreira, foi nomeado um profissional estranho aos quadros da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que está em estado de choque pela maneira como foi tratada pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Registrar esse lamento em nome dos 21 mil funcionários da Conlurb, que não se conformam em estar novamente no retrocesso que representa ela voltar a ser presidida por estranhos aos quadros, profissionais que não conhecem a empresa, não conhecem a limpeza urbana e que não têm condições adequadas de levar ao caminho do futuro essa empresa que é tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e que cariocas têm tanto orgulho dela. Dizer que nos quadros da Conlurb nós temos os melhores profissionais de limpeza urbana do Brasil, profissionais reconhecidos pelo mundo inteiro, e qualquer um desses profissionais graduados poderia servir a companhia na sua presidência. Então, gostaria de fazer esse registro aqui, senhora presidente, o meu protesto contra essa decisão do prefeito do Rio de Janeiro. E parabenizar o prefeito do Rio de Janeiro pela decisão de dobrar o valor pago às creches conveniadas pelo município do Rio de Janeiro. Espero que isso seja efetivamente uma realidade. Essa é uma necessidade do Rio de Janeiro. Havia essa promessa de campanha também. Esse tema foi extensamente debatido no processo eleitoral para prefeito do Rio de Janeiro e ele dá a informação que vai reajustar, vai dobrar o valor dessas creches. Acho que esse registro positivo deve ser feito, esperando que ele se materialize, porque até agora foi apenas um anúncio e não chegou ainda os recursos necessários nas creches que estão praticamente impossibilitadas de atender as crianças do município do Rio de Janeiro por um valor que está congelado e ultrapassado já há muitos meses e mais de ano. Senhora presidente, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, cumprimentando a senhora pela presidência e seguimos com os debates no nosso expediente final. Obrigado, senhora presidente.